All your secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays kids more worried about the reefer. Oi, tudo bem, gente? Bem, estamos aqui agora com um videozinho aqui. Faz tempo que eu não trago um vídeo sobre Yu-Gi-Oh! Pro. Ainda mais um vídeo atualizado, com algumas coisas um pouquinho mais avançadas. Agora eu estou trazendo esse aqui para poder aprofundar um pouco mais com um pouco que eu aprendi recentemente. E fazer com quem ainda tiver inscrito no canal por causa do Yu-Gi-Oh! Pro, mostrar que eu ainda tenho propostas para trazer, para poder ajudar vocês. O que eu vim trazer agora para vocês é mostrar um pouco para vocês o que seria o significado de alguns termos aqui dentro que eu ainda não entendia na época e hoje em dia eu descobri. A gente vai estudar agora essa parte aqui, ó, do E1 e o que seria cada um. E mostrar algumas ideias que você pode alternar algumas coisas aqui, onde você consegue facilmente modificar algumas coisas na sua carta. No caso aqui eu tô com uma carta criada minha. A parte de baixo a gente não vai estudar ainda, porque é uma parte um pouquinho mais profunda, mas eu vou mostrar algumas coisas que vocês podem mudar aqui e o que é cada coisa. A primeira coisa é que todo efeito, ele é... Aliás, eu estou usando o Luedit, claro, e vocês podem fazer isso no WordPad, mas a vantagem do Luedit é abrir e fechar funções e você visualizar tudo fechadinho. Primeira coisa que a gente vai ver é esses end, na verdade, que é mais fácil de explicar para vocês. Uma coisa que é muito mais visível pelo Luedit é que os ends eles finalizam uma função e a função não pode estar tudo misturado. Então, por exemplo, a parte inicial aqui, ó, você colocaria, por exemplo, os efeitos. Aqui só tem um efeito, mas por exemplo, se eu quisesse colocar um efeito a mais, eu copiaria isso aqui, ó, copiaria, e eu iria aqui embaixo e iria colar, ok. Aqui eu colocaria o segundo efeito e mudaria para 2, continuaria com um end apenas. Bem, a ideia é que no começo você vai colocar os efeitos, sendo E1 efeito 1, E2 efeito 2, e a parte de baixo é bem maleável, assim, esse aqui sim. Categoria. Categoria tem a ver com a categoria do efeito, assim. A primeira coisa que vocês podem reparar aqui, esse Category Special Summon, é que sempre o Category vai ter essa parte Category no nome. O que vai ter depois é o que vai diferenciar. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui que eu fiz besteira. Aí você tem aqui Special Summon. Existe uma lista de categorias, por exemplo, que você pode utilizar. Por exemplo, esse aqui, ó, é Category to Hand. Ó, tem a ver com ir para a mão. No caso, podemos ver que aqui o efeito 1 ele não precisou setar uma categoria. Tem aqui, por exemplo, a categoria Set Property, só que esse aqui é uma quase nunca necessário. Set Range. O que seria Set Range? Set Range seria a distância de onde esse efeito atinge. Ou que região esse efeito atinge. É um efeito de aumentar o poder de um monstro no campo. Então, o set range é location M zone, campo no campo. Pode ser location to hand aqui, cadê? Aqui nesse aqui não tem. Aqui ó, set range location M zone grave, quer dizer um efeito para o campo e para o cemitério. E você pode ir buscando as cartas e ir catando. A outra parte que o set code, esse aqui tem vários assim, vários mesmo. E está mais relacionado à parte de classificação da carta para poder ser achado o efeito. E esse aqui é um número de set codes muito grande e eu vou trazer mais para frente um vídeo listando todos os set codes. O set condition, esse aqui também é bem opcional, dependendo do efeito, se é um efeito mais simples. E você pode ver aqui que o set condition ele está ligado ao C14.spcon. Eu vou explicar o que é isso aqui. O C14 é o ID da carta, isso aqui é igual para todos os efeitos que tem um filtro do lado. Esse C você vai mudar para o número da carta, então por exemplo, se você vai pegar esse efeito e passar para essa carta aqui do lado, você vai ter que mudar o C para esse mesmo número, então sempre se lembrar de trocar o número. No caso do SPCON, esse número, isso aqui eu poderia alterar facilmente, tirar esse O. Só que aí o que acontece, quando eu tiro, vou botar o O de volta aqui, quando eu tiro esse O, eu tenho que ir lá embaixo onde estava esse PCON e tirar o O também. Como assim lá embaixo? Aí que entra essa parte aqui, ó. A gente pode ver aqui que temos o C14 SPCON, porque acontece, quando a carta vai verificar o set condition, ela repara que ela tem que procurar esse aqui. Aí ela vai para essa função aqui, ó. Então é uma maneira de dar mais informações para a carta. É uma coisa um pouco avançada, assim, sabe?
Tem aí, por exemplo, esse aqui também tem o filtro. Esse aqui também tem o filtro. Aí tudo tá aqui embaixo. Se faltar um desses aqui, vai dar erro na carta, certeza. Então na hora de copiar, se lembre que você tem que copiar todos os filtros da carta. Tudo que tiver a ver com aquele efeito é os filtros da carta. Então, por exemplo, quando você copiar esse efeito, você tem que olhar aqui o que ele pede por fora. Aí vai estar aqui, ó, C14 SPCON, C14 SPCOST, sempre trocando o número, claro, pro o ID que você possui. Vamos verificar aqui também que nós temos o set value. Esse set value tem a ver com um valor que vai ser setado, que pode ser tanto um valor de repente para aumento de ataque. No caso aqui não é aumento de ataque, porque a gente vê que esse número não tem a ver com aumento de ataque. Não me lembro direito o que é essa carta, mas acredito que seja um valor para mudar o ID ou alguma coisa do tipo, que é um número, parece que ser número de D. O set value também pode ser usado às vezes para evitar o filtro. Você pode aplicar no set value o 500 direto para aumentar o ataque. Isso aí já é um pouquinho mais avançado. Set operations também já é uma coisa um pouco mais avançada. Set type, esse aqui é como vocês podem ver aqui, effect type single plus effect type continuous. A pessoa poderia muito bem apagar esse plus e effect continuous, que a carta ia funcionar normalmente. Você não precisa necessariamente ter esses dois. O que acontece é que ele está aderindo dois efeitos, ou seja, pode ser single, pode ser continuous. No caso, eu ainda não sei se existe outro, não descobri ainda se existe algum outro termo além do mais para se aderir no Lua, que ele entenda. Porque no caso aqui eu acredito que seja efeito single ou continuous. Ou não sei se não é efeito single e continuous, porque eu ainda não me avancei tanto. Mas você poderia sim colocar só effect single. Effect single seria um efeito simples, um efeito que acontece na hora e acabou. Efeito contínuo é um efeito que vai continuar, então um effect single com contínuo seria um efeito que vai ser feito na hora. E já que ele é contínuo, ele vai continuar. E por ser single, provavelmente a pessoa vai poder reativar aquele efeito, talvez. E aí tem outros tipos de efeito, tem uma lista enorme, a lista eu vou trazer mais pra frente assim pra vocês. Podemos ver aqui, ó, set code, event phase e phase standby. Ele tem a ver com a questão da fase ser um standby, e aí por isso ele vai ativar o seu efeito no standby. E é aí que entra aquela hora de uma carta ter o seu efeito ativado no standby. Tá aqui, uma carta tem efeito ativado no standby por causa desse set code aqui. Se eu trocar esse standby por uma outra phase que eu não sei como é que escreve aqui, sempre tem que cuidar de escrever a phase corretamente, então procurar cartas que tem essa phase já pronta. Mas aí poderia, acredito que também poderia colocar um outro mais e colocar mais fases, assim o efeito da carta poderia ser ativado em mais fases. Mas eu acredito que se você quiser que a carta seja ativada em todas as fases possíveis, talvez tenha um outro termo específico que você coloque só ele e já libere para todas as fases possíveis. Normalmente essas linguagens têm isso. Outra coisa interessante, esse new aqui, ele não tem significado de nada, assim, ele pula o new. Eu não sabia disso antigamente. Outra coisa é sempre realmente cuidar os ends no final, eu acho. Mais isso também. Cuidar os ends, mas acredito que se você usar o Luedit não vai ter erro com essa questão. Então era isso, gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloquem na descrição. Se tiverem alguma dica pra mim, pra melhorar os vídeos de GoPro, porque esses aqui são um pouquinho mais difíceis de editar, são um pouquinho complicado. Também vou estar colocando nesse vídeo uma música de fundo da Position Music, parceria minha da Freedom. Eu pensava em colocar sem música como os outros vídeos antigos, mas acho que vai ficar muito chato já que são uns 10 minutos de vídeo. Então obrigado aí. E se gostaram, por favor se inscreva. Se você ainda não se inscreveu, dê um like aí para mostrar que quer mais tutorial de GoPro. E qualquer dúvida aí, traz aí, porque quanto mais dúvida, mais fácil aí de eu pegar um vídeo interessante aí com o canal nas próximas semanas, para não ter que ficar pegando ideias que às vezes vocês nem estão nem aí. Então, tchau.